A paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos à nossa igreja, muito prazer ver vocês aqui hoje, feliz de ver alguns de vocês que não fazem desse culto um culto tão corriqueiro. Eu tenho um texto projetado para vocês, eu projetei pela seguinte razão, eu escolhi a nova tradução da linguagem de hoje, então se você quiser abrir, manter no seu aplicativo, na sua Bíblia, marcado o texto que eu usei hoje, mas eu tenho ele projetado para vocês, João capítulo 18. Geralmente quando Deus fala comigo, como falou essa semana, para escrever essa mensagem, eu não durmo. Aí é aquela semana assim difícil, assim, que a gente fica usando um termo, ruminando a mensagem, e essa semana eu dormi muito pouco, mas por várias razões, claro, uma delas é porque eu sabia o que o Espírito Santo estava colocando no meu coração, mas eu não conseguia colocar em palavras, no papel, e assim trazer para a igreja essa noite. Mas hoje de manhã eu cheguei bem cedo e falei assim, olha, eu preciso de escrever, deixar que o Espírito Santo coloque o que Ele quer colocar para a igreja e fale conosco. Tendo sido exposto a essa série, esse filme do Shaq, para quem ainda não foi assistir, aproveite, porque eu acredito que ele não vai ficar muito tempo em cartaz. Eu falei com a minha irmã ontem, no Brasil, ela disse que esse filme vai sair dia 6 de abril. E ela está muito ansiosa, porque ela acompanha tudo da nossa igreja do Brasil. E ela falou assim, olha, eu estou doido para assistir o filme, porque vocês têm falado da série, mas eu não tenho ainda tido a experiência e a oportunidade de assistir o filme. E eu encorajo você, vá assistir o filme essa semana, talvez é a sua última oportunidade esse final de semana. Mas vamos ao texto de João, porque essa passagem, dentro desse contexto que a gente vai falando durante esse final de semana, esses dias, é muito importante. Diz aí o texto, depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os seus discípulos e foi para um outro lugar, do lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com seus discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo mandados pelo chefe dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer. Por isso, caminhou na direção deles e perguntou, quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez, quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, tornaram a responder. Jesus disse, já afirmei que sou eu. Se a mim que vocês procuram, então deixe que esses outros vão embora. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela tua palavra que é viva, poderosa e capaz, Senhor, de levar as nossas mentes, os nossos corações para os caminhos e os planos que o Senhor tem para nós. Fala conosco essa noite, usando esta palavra, minha vida e aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para a tua igreja e para aqueles que nos assistem. Em nome de Jesus. Amém. Essa narração de João é uma das peculiares, assim como o Evangelho segundo escreveu João, porque João nos traz algumas informações diferentes dos demais evangélicos sinópticos. Se você já se deu conta, essa passagem narra o momento que Jesus é preso, o momento que Jesus é entregue nas mãos daqueles que o iam maltratar, e nós agora em preparação à Páscoa, é importante essa passagem. Mas João traz ela numa perspectiva, numa visão bem diferente do que a gente viu nos outros evangelhos e que a gente é apresentado nos outros evangelhos. Porque se você prestou atenção, Judas é mencionado nessa passagem, mas não no contexto que a gente conhece. Porque a gente sabe que Judas havia combinado um sinal que ele daria para aquele que eles estavam buscando, a saber, Jesus. Judas disse assim, olha, aquele que eu der um beijo, aquele que eu beijar, esse é aquele que vocês estão procurando. Essas pessoas que estavam com ele sabiam disso. Mas João não fala sobre isso, João nem menciona isso.
Pelo contrário, João diz que foi Jesus que se antecipou. Jesus que, sabendo todas as coisas, já entendendo o que estava acontecendo, porque ele próprio havia revelado pouco tempo, a minha hora é chegada, ele sabia que o seu momento havia chegado, diz que ele se antecipa, e faz essa pergunta que eu deixei aí para vocês de vermelho: quem é que vocês estão procurando? Diga comigo bem forte: quem é que vocês estão procurando? Importante essa pergunta de Jesus. Importante para a gente refletir essa noite, importante para a gente se perguntar essa noite: a quem estamos procurando? Eu prestei atenção que no Evangelho de João, essa ideia de estar em busca de Jesus é algo corriqueiro. Eu não tenho muito tempo, mas eu escolhi 2 passagens, se você quiser abrir e marcar para depois ver, eu não tenho ela projetada. João capítulo 6 é aquela passagem onde a multidão segue Jesus, vai atrás dele, onde quer que Jesus estava, ele tinha essa capacidade de atrair as pessoas a ele, e ele chega num determinado lugar, vê aquela multidão seguindo a ele, e diz essas palavras no capítulo 6, verso 26 de João: na verdade vos digo, que vocês estão me buscando não pelos sinais que vistes, mas porque comestes pão e vos saciastes. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês estão me procurando pelas razões equivocadas. Vocês estão atrás de mim pelos motivos errados. Vocês estão atrás de mim porque eu tenho dado algo para vocês. No capítulo 20, verso 15 do mesmo Evangelho de João, é o encontro de Jesus com Maria, uma mulher, que aqui é só mencionado mulher. Verso 15 diz: mulher, Jesus falando com ela, por que você está chorando? Assim que ele sai do túmulo, assim que ele aparece para ela, ela chorava porque não havia encontrado ali o seu Senhor. Ela tinha ido preparar o corpo de Jesus, tinha ido com outras mulheres, como era ritual, a ver se estava tudo ok, mas chegou lá, ela viu a porta aberta, ela viu a pedra rolada para o lado, e não havia ninguém, e de repente esse homem se aproxima dela e diz: mulher, por que você está chorando? E eu achei muito interessante, porque a pergunta que ele faz para ela é a mesma que Jesus faz para aqueles que estavam atrás dele: quem é que você está procurando? Quem é que você procura? Ela pensou que quem falava com ela era o jardineiro e respondeu: Senhor, o Senhor tirou daqui, me diga onde colocou, e eu irei atrás dele. Ou seja, a ideia de procurar Jesus é algo que está involucrado ali no Evangelho de João. As pessoas indo atrás de Jesus, as pessoas procurando Ele, mesmo depois da sua ressurreição. E essa pergunta, que foi o motivo de eu não ter dormido muito, ficou a semana inteira no meu coração. Talvez por causa do filme, dessa série. Quem você está procurando de verdade? Eu me lembro essa semana sonhar com isso, pensar sobre isso. Quem é que você está procurando? Pensando no texto que a gente acabou de ler, de João capítulo 18, quem eles estavam buscando? Se você tem a sua Bíblia aberta, quiser me acompanhar, diz que eles buscavam Jesus, o Nazareno. A gente precisa entender esse contexto que ele fala Nazareno. Quem me conhece sabe que eu gosto de ensinar, é meu estilo, eu não tenho como mudar quem eu sou. Mas essa ideia Nazareno não é algo como a gente entende hoje. Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno. Era uma ideia pejorativa. Era uma ideia de como se eles estivessem tirando de alguma forma sarro das pessoas que eram daquela região, menosprezando-a. Lembra-se que Jesus estava em Jerusalém nessa ocasião. As pessoas de Jerusalém identificavam a pessoa de Nazaré pelo sotaque, pela forma de falar. Então Jesus, embora ele não era de Nazaré, ele foi criado naquela região, ele era de Belém, ele era identificado por aquelas pessoas como Jesus, o Nazareno, ou Jesus de Nazaré. Na verdade, eles estavam buscando Jesus, mas não o Jesus que nós, você que me assiste, você que está me vendo, precisamos de conhecer. Eles tinham uma ideia equivocada de quem Jesus era. Para eles, Jesus era essa pessoa que merecia ser menosprezada, deixada de lado, de certa forma até mal vista. Eles queriam encontrar Jesus de Nazaré e matá-lo.
A verdade é que essas pessoas estavam atrás de Jesus e tinham um desejo enorme, e ninguém vem atrás da gente com boas intenções, com paus, tochas, lanças, na verdade. Quando a pessoa vem atrás de você com esse tipo, eu vou ter um conselho para você: corre, que é roubada. Ninguém vem atrás da gente. Eu acho que Jesus, porque ele tinha essa autoridade, e o texto de João deixa isso claro, né? A autoridade dele, porque quando ele fala sou eu, as pessoas caíram, as pessoas sentiram o peso da sua autoridade. Mas nós que não temos essa autoridade, se alguém vier desse jeito, vaza, sai correndo, porque é um perigoso. Eles estavam irados com ele, eles queriam matá-lo. E a pergunta é: por que eles queriam matar Jesus? A gente conhece a história, mas a gente tem que pensar nos reais propósitos, nas reais motivações que levaram eles a ir atrás de Jesus. Eu pensei, por exemplo, em Judas, o pivô dessa traição, o pivô desse processo. Embora João não coloque que era ele que estava identificando Jesus, e a ideia é: será que Jesus se antecipou? Será que Judas não deu o beijo porque João não fala? Eu acredito que os dois estão certos. Jesus se antecipa e Judas dá o beijo. E a combinação dos evangelhos, por isso que a gente tem que ter em mente essa perspectiva de cada um dos evangelistas, nos dá o cenário perfeito de como foi aquela cena. Eu acredito que quando eles chegaram e Jesus se antecipou, disse: sou eu que vocês estão procurando, Judas veio e deu o beijo. Mas João faz questão de não citar essa cena. Bem, por que Judas o traiu? Eu coloquei aqui, a Bíblia diz, e eu não tenho tempo de abrir, eu olhei para o relógio, eu fiquei impressionado, ou eu comecei muito tarde, eu não sei, mas eu vou ter que correr. João capítulo 12, versos 5 e 6, identifica ele como um ladrão e ganancioso. Claramente, se você tiver tempo de ler em sua casa, eu vou ler aqui rapidinho para você. Capítulo 12, versos 5 e 6, é aquela história que a mulher quebra um unguento sobre Jesus, algo de muito valor, e Judas fica indignado com aquilo. Judas olha para aquela situação e fala assim: que desperdício! Um vidrinho desse, porque ele era ganancioso, e pessoas gananciosas sabem o valor de tudo. Ele olhou para aquilo e falou: isso tem muito valor. E ele fala no versos 5 e 6, por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Um denário era o que o trabalhador ganhava por um dia de trabalho. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres. João tinha alguma coisa contra Judas, sabia quem ele era, porque ele escreveu mais tarde sobre isso. Ele disse: mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar dela o que nela era colocado. Judas sabia que ele era um ladrão e que era ganancioso. Então a razão que Judas traz Jesus, a razão que ele tinha, de certa forma, essa ira, de vontade de entregar, é porque Judas estava decepcionado com Jesus. Jesus não preencheu as expectativas de quem ele queria que Jesus fosse. Jesus, possivelmente na mente de Judas, era alguém que deveria tomar o poder, como muitos criam naquela época que ele faria. Governar sobre Israel novamente, porque essa era a ideia que eles tinham do Messias. Trazer de volta a riqueza que Israel tinha e que naquela ocasião estava nas mãos dos romanos. E pense comigo, todas as vezes que as nossas expectativas não são preenchidas, a gente se decepciona. A gente fica como Judas estava. Judas tinha em mente um Jesus totalmente diferente daquele que conheceu, daquele que ele esteve com ele. Possivelmente Judas queria um Jesus revolucionário, um líder político, alguém que fizesse a diferença no meio do seu povo. E Judas não era o único, mas ele foi o único que deixou chegar a esse extremo a sua decepção. Outros discípulos também se decepcionaram com Jesus, e a gente, ao ler o Evangelho de João, a gente descobre isso. Que depois que Jesus morre, ao invés de continuar a sua missão, eles voltam à sua vida normal. Pedro vai pescar, os discípulos seguem ele. Claro, exemplo de alguém que está desapontado, decepcionado, pensando: poxa, será que foi tudo perca de tempo, tudo ilusão? Todo aquele oba-oba, toda aquela alegria que nós tínhamos, agora acabou? E todos nós sabemos o que é se decepcionar. Alguém aqui nunca se decepcionou? Hoje você vai se decepcionar com a minha mensagem. Alguma coisa tem que se decepcionar com a gente na vida. Mesmo tendo andado com Jesus por 3 anos, Judas nunca conseguiu desenvolver um relacionamento íntimo com Jesus. Nunca. A Bíblia diz,
e eu não tenho tempo também de abrir, que em todos os relatos onde Judas é colocado junto com os demais discípulos, ele aparece em último. Pode variar um ou outro, mas o local que Judas está é sempre o último. É como se os discípulos, sempre quando mencionava ele, claro, eu sei que os evangelhos foram escritos depois que tudo aconteceu. Mas, de certa forma, fica notório, porque o último da fila é a ideia de... Porque quando queria falar dos mais próximos, eles eram colocados primeiro. Quem são os mais próximos? Tiago, Pedro e João. Quando fala deles, a ideia é, eles são os mais íntimos, eles estão nos momentos mais especiais com Jesus, mas quando fala de Judas na lista, Judas é sempre o último. O que me mostra que Judas nunca desenvolveu um relacionamento profundo com Jesus. Diga-se de passagem também que a ideia que Judas tem de Jesus é totalmente diferente dos demais discípulos. Para Judas, Jesus nunca passou de um mestre. Você não vai encontrar em nenhum lugar nos evangelhos Judas chamando Jesus de Senhor, dizendo para ele, Senhor. O máximo que ele chega é chamar Jesus de Rabi, que é uma expressão aramaica para mestre. Ou seja, para ele, Jesus nunca foi quem ele era de fato. E porque ele não tinha a revelação de quem Cristo era, Jesus era simplesmente mais um. O seu relacionamento era superficial e por isso ele se decepcionou com Jesus. Está aqui algo para a gente aplicar já. Quantas pessoas vêm para Deus, conhecem Jesus, mas que depois de um tempo você olha para ela e fala assim, vem cá, não estou te vendo mais. Talvez você que me assiste, você pensa assim, eu sou essa pessoa, pastor. Por que você não está mais servindo a Jesus? E a verdade é que elas têm que reconhecer, alguma coisa aconteceu que elas se decepcionaram. E a decepção os levou a afastar-se de Jesus. Levou a distanciar-se, levou a traí-lo. Mas a decepção aconteceu porque eles nunca desenvolveram, nunca conheceram Jesus de fato. Nunca passou de um relacionamento superficial. Nunca passou de algo corriqueiro. Eu escrevi aqui que motivações erradas levam à decepção. Às vezes o problema está nas motivações que nos fazem buscar a Ele, que nos fazem ir atrás dele. Esse tipo de expectativa não era apenas de Judas, era de todas aquelas pessoas que foram atrás de Jesus. Todos eles tinham expectativas ou motivações erradas quanto ao Cristo, quanto ao Messias, que é a mesma palavra. Eles criam num revolucionário, eles criam em alguém que faria uma mudança na vida de Israel. Claramente você vê que quando Jesus chega em Jerusalém, a gente vai falar sobre isso mais durante a Páscoa, a multidão toda corre porque Jesus já estava famoso. E mantos, pelas suas roupas que eles tiravam, eram colocadas, Jesus passava com um jumentinho em cima, palmeiras, e todos gritavam, Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Uma euforia, uma alegria. Mas logo depois Jesus não vai para o lugar que eles acreditavam que Jesus deveria ir. E, não muito tempo depois desse fato, a grande multidão gritava, crucificam, crucificam, crucificam. Porque Jesus havia decepcionado. Mas decepcionado por quê? Decepcionado porque as motivações e as expectativas estavam erradas. Eles se decepcionaram assim como Judas se decepcionou. Todos nós nos decepcionamos com coisas, isso é um fato. Mas por que nos decepcionamos? E a ideia é, como eu já disse, porque as expectativas não são preenchidas. Eu escrevi na minha mensagem, guardo isso para a minha vida, até citei hoje o pastor Fernando. Quer diminuir ou acabar com as suas decepções? Quantos gostariam? Diminua as suas expectativas em relação às pessoas, em relação aos lugares. Quando já tiveram assim aquela vontade, estou indo de férias a determinado lugar, ou vou passar alguns dias em determinado lugar, e você criou uma expectativa tremenda. Quando você chega lá, o lugar é tão chinfrim. Quem sabe o que é chinfrim? Lá na minha região dizia falhado. O lugar é feio, é sem graça. A foto é daquele hotel há 20 anos atrás, quando ele foi construído. Mas depois de 20 anos ele não passou por nenhuma reforma. E você chega lá, olha para o local e fala, meu Deus, onde que eu fui amarrar meu jegue?
Eu já paguei, agora vou ter que passar 4 dias, 5 dias aqui. E porque a gente cria expectativas, a gente se decepciona. Porque de fato, o que nos decepciona são as expectativas que criamos. Por que as pessoas se decepcionam com casamentos, igrejas, amigos, locais com visitas? Que visitam? Porque elas criam um modelo, criam uma ideia para aquele determinado lugar, para aquela determinada pessoa, e ela não é preenchida. Não corresponde àquilo que ela esperava. E aí, ela se decepciona. Qual o perigo dessa decepção? Claro, alguns podem pensar, não tem problema nenhum, todo mundo se decepciona, faz parte da vida, pastor. Quem nunca se decepcionou? E a verdade é, não tem como fugir disso. Mas na história daqui que eu li, eu aprendo que é um perigo muito grande. Perigo é que a decepção nos leva a trair. A decepção nos leva a abandonar. As decepções nos levam a fazer coisas que depois a gente vai até se arrepender. A gente vai até se entristecer. Eu pensei, por exemplo, em pessoas que se decepcionam no casamento, com o cônjuge. Só para a gente pensar um pouquinho, às vezes a pessoa, irmão, está lá, tem uma vida maravilhosa naquilo que ela entende de ser a vida dela. Feliz da vida, marido, mulher, filhos, trabalhando. Aí, alguma coisa toca nela, que ela fala assim, deixa eu dar uma olhadinha nas redes sociais. Deixa eu aqui ver, ela está lá trabalhando, fazendo comida, 3 meninos em cima dela, na cabeça, do pé, ela cuidando da casa, mas feliz da vida, porque Deus tem abençoado ela. Aí ela dá uma olhada nas redes sociais, seja lá Facebook, Instagram, todos que existem aí. Aí vê a fulana de tal que estudou com ela 20 anos atrás, casada lá, viajando para aquelas praias bonitas. Mas não é possível que eu estou vendo uma coisa dessa. Eu aqui ralando, sofrendo, morrendo de trabalhar, essa bruaca lá, curtindo a vida. Não, minha vida não presta não. Nossa, que terror. Aí, o que acontece? Ela começa a se decepcionar com o tipo de vida que ela tem. Começa a decepcionar com a pessoa que ela casou. Se eu tivesse casado com o fulano que eu larguei lá 30 anos atrás, estava na vidona hoje. E aí ela começa a inventar e criar coisas, e aquilo que outrora era bom para ela, passa a ser ruim. E ela começa a viver de ilusões na vida dela. Alguém conhece histórias assim? Quantas histórias assim de pessoas que se decepcionam, porque ela começa a criar dentro dela algo que não é a realidade, que não é aquilo que ela vive. Eu aprendi isso anos atrás com a pastora Cristina, esposa do pastor Miguel. Ela estava considerando a minha esposa, mas tocou muito a minha vida. Ela usou uma frase que marcou a minha vida. Uma coisa e ela usando o contexto mãe. No contexto de mãe, né? Uma coisa é a mãe ideal. Outra coisa é a mãe real. Essa que você tem, essa que Deus te deu. E aquilo marcou minha vida. Às vezes a gente idealiza algumas coisas, mas a realidade é outra. Quantos sabem o que eu estou falando? E eu tenho aprendido o segredo de ser uma pessoa que vai fugir da decepção e consequentemente, levar-nos a trair, é estar contente. Diga comigo, estar contente com aquilo que temos. Não significa que a gente não tem que almejar algo melhor, mas aquilo que Deus te deu, que é a sua, que não tem como mudar, cônjuge, filho, igreja, é o lugar, seja contente com o que Deus te deu. Pare de idealizar coisas. Não, eu gosto do lugar tal, gosto do pastor tal, gosto da igreja. Gente, esse é o lugar que Deus te deu. Seja feliz onde Deus te colocou. Só minha esposa falou glória a Deus. Mas seja feliz onde Deus colocou. Sabe, aproveite a vida, porque esse é o lugar que Deus tem te dado. Você sabia que se fosse para trocar, muita gente queria estar no teu lugar? E às vezes a gente está vivendo o plano de Deus perfeito, como a gente cantou no início aqui, quando estávamos no momento de oração. No centro da vontade de Deus é onde eu quero estar. Orando isso, agradecendo, feliz. Mas a gente começa a idealizar outras coisas que não são o plano de Deus para nós. E a gente começa a se decepcionar. Eu tenho aprendido que devemos ser agradecidos. É o segredo para a gente nunca se decepcionar com tudo aquilo que Deus tem nos dado. Aprenda a ser agradecido com aquilo que Deus tem te dado. Porque o perigo é a decepção nos leva a trair, nos leva a enganar e a colocar de lado tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu gostaria de falar mais coisas, mas quero voltar no texto que eu pedi que você, se quisesse abrir, voltasse à pergunta que eu sublinhei lá.
que é essa aí. Quem é que vocês estão procurando? Porque essa foi a pergunta que gerou toda essa mensagem. O que eu falei foram coisas importantes que o Espírito Santo colocou, mas essa pergunta está no meu coração a semana inteira. Quem é que vocês estão procurando? E para mim responder essa pergunta é crucial, irmãos. Crucial. No contexto de igreja, no contexto da vida cristã, quem é que vocês estão procurando? A quem de fato estamos buscando? Quem queremos encontrar? Que expectativas criamos antes de chegar a um culto como esse? Eu me lembrei de 2 ilustrações de Max Lucado. Quantos gostam de Max Lucado? Para mim, ele é um dos autores melhor para escrever ilustrações e contar histórias. Ele tem uma habilidade tremenda para isso. E eu me lembrei, infelizmente eu não consegui achar num dos meus livros onde está essa primeira que eu vou dar, a outra eu encontrei, mas eu me lembrei, escrevendo essa mensagem, de 2 ilustrações que Max Lucado faz em relação à igreja, ao povo que vem adorar a Deus no culto, e a esse local que ele usa. Primeiro ele fala assim: muitas vezes a igreja é como um parque de diversões, onde a gente chega, e a primeira vez que a gente chega, que a gente se encontra nesse lugar, é tudo maravilhoso, porque tudo é novidade. Ele fala assim, ele usa a experiência que ele teve uma época que ele trabalhou num parque de diversões e ele era guia. E ele fala assim, olha, as primeiras vezes era fantástico, eu levava as pessoas e aí aparecia aquela onça e eles gritavam e eu me assustava junto com eles, aí jogava água naquele outro túnel que a gente entrava, a gente gritava, que maravilha. Ele falou assim, mas depois da 50 vezes que veio, aquilo ficou sem graça, porque eu me habituei com cada local onde tudo acontecia. E ele falou assim, às vezes na igreja, a gente está achando que é exatamente como um parque de diversões. Ilude quem está chegando, encanta quem está chegando, mas eu já sei tudo o que vai acontecer. O Fernando vai cantar 3 músicas, aí o grupo de louvor vai tocar com eles, aí tem uma parte que eles fazem um corinho assim, aí depois o Fernando fala isso, aí o pastor vem, fala uma palavra, tira a oferta, o outro vem, prega e vai embora. Quantos sabem o que eu estou falando? E a gente cria em nossas mentes todo o trajeto, todo o percurso, disse Max Lucado, eu achei fantástico, e a gente passa a não ter mais aqueles momentos, porque a gente não abre espaço para o sobrenatural e as surpresas de Deus. E aí me vem a pergunta, quem vocês estão buscando? Quem viemos buscar nesse culto? O que me leva à segunda ilustração, que para mim é a melhor, e essa eu achei o local que ele tem ela, é no livro Simplesmente Como Jesus. Se você tem esse livro, se não, muito bom esse livro. No capítulo 6 ele fala sobre essa. Ele fala assim, o segundo tipo de ilustração que as pessoas têm na igreja é a igreja comparada a um avião que vai tomar um voo. As pessoas entram, buscam seus lugares, se assentam, algumas logo começam a fazer uma oração, para que o voo seja seguro e tudo corra bem. Outras estão nervosas, ansiosas e tudo que querem é que esse voo chegue logo ao seu destino e que elas possam chegar em casa sãs e salvas. Quantos sabem o que eu estou falando e se identificam? Pessoazinha sentada na poltrona aí, chega, ora, e eu parei para pensar, eu falei, uau, como é que ele viu isso? Ele falou, outras são como aquelas pessoas que entram no avião, abrem o laptop, e começa já a trabalhar, a ver o que está acontecendo, para se distrair e que o voo passe logo. Eu falei, nós não abrimos o laptop, mas a gente abre as redes sociais no celular. Quantas vezes eu passo, eu penso que a pessoa está lendo a Bíblia, ela está lá, se distraindo com as redes sociais. E o que ela quer? Que esse voo passe logo, que essa viagem aconteça logo. Mas aí Max Lucado fala algo tremendo nessa ilustração, ele fala assim, mas existem as crianças. E em particular eu me lembro de um garotinho, que entrou no voo, todas as pessoas ali fazendo o que elas estavam acostumadas a fazer, mas esse garotinho, ele estava só preocupado com uma coisa. Ele perguntava para a aeromoça e para quem passava com ele, por ele, posso ir na cabine e falar com o piloto? Na hora que eu me lembrei dessa ilustração, eu me lembrei da primeira viagem que eu fiz, eu tinha 9 anos de idade. Primeira vez que eu voei de avião, eu estava indo de Goiânia para de Feira de Salvador, porque nós estávamos nos mudando para Feira de Santana, Bahia. Eu tinha 9 anos de idade.
E eu me identifiquei com essa história porque foi justamente isso que aconteceu comigo. Eu não estava interessado naquilo que ia acontecer, afinal de contas tudo era novo para mim, eu nem sabia o que ia acontecer. Mas eu só queria uma coisa, eu queria ir na cabine do piloto e falar com o piloto. A viagem podia ser emocionante e comum para muita gente, mas para mim o que valia era ver o piloto, era falar com o piloto, era ver o comando. Trazendo para nós, eu pensei, uau, como a gente precisa voltar a ter um coração de criança. E para responder essa pergunta, perguntar para nós, mas quem estamos buscando? E eu chegar aqui não é ter a visão para o Fernando, ou quem quer que esteja ministrando, pregando, a gente está pensando, eu quero ir na cabine do piloto. Eu quero falar com aquele que comanda tudo, eu quero falar com aquele que está no controle do universo, no controle da minha vida, eu quero ver Ele. Eu estou buscando Jesus, mas não o Nazareno, eu estou buscando Jesus, Senhor do universo, meu Deus. Eu vim aqui para ter um encontro com Ele, eu vim aqui para ver Jesus. Porque se essa é a nossa expectativa, se essa é a nossa motivação de estarmos aqui, tudo muda, irmãos. Até o jeito de você sentar, até o jeito de você adorar, até o jeito de você se comunicar com as pessoas. Me lembrava do garotinho que ele falando na ilustração, me lembrava de mim. Eu não estava nem aí para tudo o que estava acontecendo. Eu só queria, as pessoas passavam, eu posso ir na cabine do piloto? Eu posso falar com ele? Imagine se o nosso coração fosse assim ao chegarmos aqui. Quem que você veio buscar aqui essa noite? Eu vim buscar Jesus, o autor e consumador da minha fé. Quem vocês estão buscando foi a pergunta que Jesus fez. E o que nos trouxe aqui essa noite é a pergunta que eu nos faço, para todos nós, para mim também. Iremos deixar que as motivações erradas, as expectativas erradas, equivocadas, nos impeçam de encontrar o verdadeiro comandante? Eu espero que não. Se você já assistiu no filme A Cabana, que estamos falando esses dias, Deus toma a iniciativa de ir atrás de Mac. Quantos assistiram o filme? É Ele que toma a iniciativa de ir atrás dele. E naquele filme mostra que Max precisou de rever as suas percepções erradas a respeito de Deus, as suas decepções equivocadas a respeito de Deus, para que ele pudesse ter um encontro verdadeiro com o Deus. E a gente fez uma pergunta essa semana: te incomodou o fato de Deus se revelar da forma que Ele se revela no filme? E aí muita gente fica a pensar, a mim não. Quero voltar para o texto de João capítulo 18. Abre rapidinho, a gente vai concluir já. Tem os 5 minutinhos já passados e eu preciso correr. Verso 7, Jesus diz o seguinte. É a segunda vez que ele pergunta. Jesus pergunta outra vez: quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré tornaram a responder. Então Jesus disse: já afirmei que sou eu. E se é a mim que vocês estão procurando, deixe que todos os demais vá embora. Se é a mim que vocês estão procurando, deixe que esses outros aqui, Jesus se referia a todos que estavam com ele, vá embora. Olhe para mim, porque aqui eu vou concluir. Quando você encontra a Jesus, se é que você encontrou, tudo mais tem que ir embora, tudo mais tem que passar, ninguém mais importa, é só você e Ele. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, chamar o pessoal para tocar. Quero falar com você que está me assistindo. Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem, e talvez você começou a assistir esse vídeo e essa pergunta está agora entrando no teu coração: quem você está buscando? Quem de fato você está buscando? Você já encontrou a Ele? Você o conhece como Jesus, o Salvador? Ou Ele é apenas um mestre, um nazareno, alguém que viveu há mais de 2000 anos atrás e você não tem nenhum tipo de relacionamento com Ele? Eu sinto te informar, porque se essa é a tua visão dele,
se você não conhecer como de fato Ele é, quem de fato Ele é, você corre sérios riscos de se decepcionar. Mas se você conhecer a Jesus, o Deus Criador de todas as coisas, como João diz no capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Ele se fez carne e habitou entre nós. João diz, Ele é o autor de todas as coisas, Ele é Deus encarnado, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus que nunca nos deixa. Se você conhecer Jesus, quem Ele realmente é, e desenvolver um relacionamento com Ele íntimo, eu te garanto que Ele nunca vai te decepcionar. Eu oro que você o encontre, que nesse momento você possa falar com Ele. Jesus, vem falar comigo. Já que você o encontra agora, deixe que tudo mais passe, deixe que todos saiam, e você tenha um momento a sós com Ele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você de cabeça baixa aqui na igreja, deixa essa pergunta entrar no teu coração. O que te trouxe aqui essa noite? Se todos saírem, você está satisfeito? Se ninguém mais estiver ao seu redor agora, nenhuma música, nada, você pode dizer, eu cheguei ao lugar, pastor, eu cheguei, eu encontrei a Ele. Eu identifiquei no meio de todos. Eu sei onde Ele está na cabine do comando, Ele está lá. E às vezes o passo é sair de onde você está, dessa zona de conforto, e ir, porque Ele um dia saiu, Ele um dia deixou, e se aproximou de nós. E a gente chega na igreja, às vezes, irmãos, põe a culpa em tantas pessoas, em tanta gente, em tantas coisas, mas nunca paramos para avaliar o nosso coração e as nossas intenções e as nossas expectativas. A culpa é da música que não foi a que você gostava, a culpa é do pastor que estava pregando, a culpa era do que você está cansado, a culpa era disso, daquilo, mas nunca, se somos sinceros, dizemos, a culpa é minha, que não estou com as intenções, as expectativas corretas, o olhar correto, acho que já sei tudo, que conheço todos os trajetos, que sei o que vai acontecer, e não abro espaço para Ele se revelar para mim essa noite. E eu creio que Jesus está falando com você, como está falando comigo. Você de fato está me procurando? Eu estou aqui neste lugar, eu estou aqui essa noite. Vem ter um momento comigo. E eu quero abrir esse altar para você vir ter um momento com Ele. Depois o pastor Fernando vai vir orar e encerrar. Mas se você quer de verdade, se você diz no seu coração, olha, eu posso, pastor, nem pensei nisso, mas chegando aqui o Espírito Santo está falando comigo, eu preciso ter esse encontro. Eu preciso encontrar Jesus aqui essa noite. Ele está me perguntando, quem você veio buscar? E dentro do seu coração fala, eu preciso encontrar Jesus, eu preciso desesperadamente de Jesus. Eu queria que você viesse para esse altar e tivesse um tempo com Ele, só você e Ele. O altar está aberto, a hora que você quiser vir. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus.